aí, tudo bem? Começando mais um Papo da Madrugada aqui no Instante News.1. Boa noite para você que fica ligado na gente toda semana e boa noite para você, Marcelo Campos. Boa noite, Ronaldo Rosas. Boa noite para você que nos prestigia aqui no Papo da Madrugada. Pois é, e nós começamos o programa de hoje com uma expressão que todo mundo conhece, né? Recordar é viver. E o presidente Lula sancionou as regras para a eleição do ano que vem. Os votos passam a ser impressos a partir de 2014. O eleitor vota eletronicamente e a urna imprime o voto que fica armazenado. A justificativa do governo para o retorno do voto impresso é que, com ele armazenado, o Tribunal Superior Eleitoral não terá problemas, Ana Luísa, para fazer uma auditoria, caso, é claro, o TSE precise fazer alguma auditoria. Sem dúvidas, Leite. Às vezes não dá para acreditar no que estamos vendo hoje, hein, Marcelo? O partido comandado pelo ex-presidiário, sim, porque no fundo é o Lula quem manda no PT, né? Agora é contra o voto, olha só, contra o voto impresso auditável. Esse pessoal não tem jeito, Marcelo. Talvez por causa de vídeos como esse, é que essa turma da esquerda quer calar a internet, né? Todos viram aí nesse vídeo que o voto impresso auditável era para ter sido implantado em 2014, rapaz. Agora, vamos ver a cronologia dos fatos. Eu anotei aqui, olha só. Em 2009, o Congresso aprovou o voto impresso auditável. Em 2011, o STF derrubou o projeto. Em 2013, o Congresso aprovou o voto impresso auditável e o Lula anunciou que ele seria implantado na eleição de 2014. Só que em 2015, quem vetou o voto impresso auditável foi a ex-presidente Dilma Rousseff, rapaz. E em 2016, o Congresso derrubou o veto da Dilma. E aí, em 2018, o STF derrubou novamente o voto impresso. Você lembra que ano passado o assunto voltou à pauta e o STF fez ativismo político para impedir a volta do voto impresso auditável. E você lembra que o ministro Barroso fez de tudo para convencer a população de que estava se querendo voltar ao voto em papel, que é mentira, uma tremenda fake news, né? A pergunta que fica no ar é a seguinte: por que o STF não quer o voto impresso auditável? Eu vou arriscar um palpite. Depois de descondenarem o Lula e outros ladrões da Lava Jato, depois de instaurarem o inquérito ilegal e inconstitucional das fake news, de prenderem deputado protegido pela imunidade parlamentar, depois de perseguirem jornalistas e desmonetizar e censurar os canais deles, depois de julgarem o ex-deputado Roberto Jefferson no STF, quando ele não tem foro privilegiado e teria que ser julgado na justiça comum, e vendo os ministros do Supremo viajando e fazendo palestras no exterior, falando mal do Brasil e do presidente da República, e se reunindo com economistas ligados a partido de esquerda para discutir um novo governo, só pode existir a intenção de um golpe, né? A gente só não sabe como ele vai ocorrer, mas realmente coisas muito estranhas estão acontecendo. Pois é, Marcelo, eu nunca vi ministro do Supremo, né? Desculpa, nunca vi ministro do Supremo viajar tanto como esses que foram indicados por Lula, Dilma, FHC, né? Parece que não tem trabalho para fazer, já que as CPIs estão na moda. Bem que podiam abrir uma CPIzinha, né, para investigar o trabalho dos ministros do Supremo, não é isso? Esses caras estão ganhando muito, rapaz, e trabalhando menos. Ministro do STF, que pratica aí ativismo político e judicial, tinha que ser afastado, tinha que ser investigado e depois julgado pelo Senado. Mas como o Senado tem um presidente frouxo e que se ajoelha para o Supremo, de onde não se espera nada, que não vai sair nada mesmo, né? E essa semana divulgaram imagens do evento do PT em comemoração à independência da Bahia. Eu só não sei como um candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas não consegue mobilizar quase ninguém. Era para estar muito país. E quero abraçar olha como está isso, gente. Esse que está no coração, vazio. na alma
vazio. E que representa a esperança do povo em primeiro lugar, isso aqui era pra estar lotado de gente. E do povo baiano, você pode Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar Lula, o Alckmin, e dizer que essa data, Lula, eu lhe dizia ontem, hoje, essa data mobiliza muito mais o povo baiano do que o 7 de setembro. Porque o 7 de setembro foi aquela proclamação às margens do rio Ipiranga que não se materializou nos dias seguintes da independência. Foi o povo baiano, na luta nas ruas, um povo que tem uma história de luta, de superação das dificuldades, que materializou e concretizou a independência do Brasil aqui na Bahia. É por isso que pegaram até carona em procissão, né? Forjam fotografias para dar a impressão de que o Lula reuniu multidões, entre outras maracutaias. A gente sabe, né, que essas pesquisas do Datafolha não retratam a realidade. E o meu argumento é o seguinte: em 2018, esse instituto afirmou que o Bolsonaro ia perder a eleição independente do candidato. E todo mundo viu o que aconteceu, né? Fora os escândalos que surgiram envolvendo alguns institutos de pesquisa que tiveram na boca de delatores da Lava Jato. Teve instituto que até trocou de nome, né? Porque a credibilidade dele já tinha ido para o ralo. Foi o caso do Ibope, né? Eu acredito muito mais, Ronaldo, é no Instituto Datapovo, sabe? Eu fico preocupado com movimentos estranhos vindo, sobretudo, dos tribunais que deveriam garantir o cumprimento da Constituição e a lisura das eleições, não é mesmo? E as imagens do presidente Bolsonaro na Bahia, sem Photoshop, é bom frisar, né? Mostram que o Instituto Datapovo é muito mais confiável que o Datafolha. Não dá nem para comparar, né, Ronaldo? Não dá, né? E veja agora esse depoimento de um especialista em Photoshop. Ele mostra que o PT continua o mesmo, né? Tem sempre uma mutreta por trás de tudo o que eles fazem. Vergonha, Lula. Gente que não me conhece, eu sou especialista em fotografia, edição de foto, edição em Photoshop, e eu estou analisando esse Twitter do Lula, postado hoje às 10h46 na caminhada em Salvador, dizendo que estava com o povo. Ampliando aqui a imagem, nós vamos analisar que já aparecem falhas de cara aqui, ó, que não tem continuidade nesse fio, não tem continuidade nesses postes de fio. Nós podemos analisar que existe pessoa se repetindo aqui e aqui, e o que eu entendi que essa imagem, na verdade, ela foi contínua. Enquanto ele caminhava, essas pessoas que estão aqui são as mesmas que estão aqui. Eu posso te provar. Essa pessoa do chapéu é a mesma dessa pessoa, que ele tem até um óculosinho aqui. Esse chapéu é o mesmo desse, é a mesma pessoa. Essa mulher é a mesma mulher aqui embaixo. E eles se repetem. Então isso daqui é uma imagem contínua, que são as mesmas pessoas que estão aqui atrás, são as mesmas daqui na frente. Que vergonha. Não é à toa que os petistas já foram protagonistas de vários escândalos aqui no Brasil, né? Teve Mensalão, Petrolão, e agora querem pôr de volta o ladrão. Aí não dá, né? O Alckmin, o Geraldinho Alckmin, o Chuchuzinho, disse que Lula queria voltar ao local do crime. Só omitiu que ele, dessa vez, queria estar junto com o Nove Dedos, né? Mas não é todo mundo no PT que confia no Geraldo. Cara de pau como esse Geraldo Alckmin, isso é um cara de pau. Agora fingindo que faz oposição a Temer. O PSDB bancou esse golpe. O PSDB teve vários ministros nesse governo de Temer. O PSDB é pai dessa política que está sendo aplicada no Brasil, e o que o jornal diz hoje
é que essas críticas desse cara de pau, Geraldo Alckmin, são combinadas com o Temer. Temer diz, olha, esculhamba Itauária, esculhamba aquela ali, diga que eu sou ruim, para eles pensarem, e depois se junta tudo de novo. A verdade é essa. Cara de pau, né, rapaz? E pelo visto, o senador Humberto Costa é um deles, porque agora está juntinho do Lula e do Geraldo Alckmin viajando pelo Brasil, né? Eu vou te dizer uma coisa, rapaz, esse pessoal do PT gosta muito de dinheiro, porque chegaram à conclusão de que dinheiro compra até amor sincero, viu? Humberto Costa, o vampiro. Que coisa. Mas o Brasil precisa mesmo expurgar da política aqueles oportunistas que enganam a população e metem a mão no bolso de todo mundo em nome do bem e da democracia. Um exemplo gritante está no estado do Maranhão. O prêmio já é uma realidade para o Maranhão. O presidente Lula veio a São Luís, especialmente para, ao lado da governadora Rosiana Sarney, dar início às obras de construção da refinaria Prêmio 1 da Petrobras, no município de Bacabeira. A gente só tem a agradecer, parabenizar o governo do estado, o ministro Edson Lobão, agradecer pelo empenho, pela dedicação de todos eles e agradecer ao presidente Lula por ter trazido para cá a maior refinaria da América Latina. E vamos continuar juntos, trabalhando com as entidades, governo do estado, governo federal, para preparar a nossa mão de obra, para preparar a nossa infraestrutura, para receber toda a demanda que aqui será, aqui chegará. Durante a solenidade de lançamento da pedra fundamental de implantação da refinaria, autoridades depositaram em um baú itens referentes ao empreendimento. O baú será aberto quando for inaugurada a obra. Essa refinaria, neste momento, ela desenvolve esperança. Essa refinaria desenvolve a expectativa de que é possível melhorar a vida das pessoas. Essa refinaria significa, portanto, um impacto muito grande sobre a vida das pessoas que moram nessa região. Aqui assinala-se neste momento, sem sombra de dúvida, o início de um tempo novo, de uma fase diferente. É um novo momento do Brasil, é um novo momento do Nordeste, é um novo momento do Maranhão. Parabéns, governadora Rosiana, parabéns, prefeito, parabéns, Petrobras, e o reconhecimento do Brasil ao presidente Lula, que de fato é o cara. Eu queria deixar para saudar especialmente, isoladamente, um político extraordinário do Maranhão que se chama Edson Lobão. Presidente, o Lobão está comigo há 40 anos, trabalho e lealdade. E Vossa Excelência hoje é um dos que reconhece e diz publicamente essas qualidades do nosso grande político do estado do Maranhão. Aqui vão ser refinados 600 mil barris dia e firmamos o termo de adesão dos moradores perante a Defensoria Pública e o Ministério Público. Daremos uma bolsa. A partir de fevereiro, o governo do estado dará a bolsa de R$ 500 para cada família a partir de fevereiro durante 12 meses. E em 6 meses, o governo do estado se comprometeu a entregar casas novas para essas pessoas, com infraestrutura completa para as famílias que serão removidas das áreas que foi desapropriada. Atrás de um empreendimento desse, vem outras empresas que vão gerar mais investimentos, mais empregos, portanto, mais consumo e mais empregos e mais investimento. Por detrás do empreendimento desse, virão hotéis, virão restaurantes, virão estradas e virão uma série de coisas que nós ainda não temos conseguindo enxergar a plenitude das coisas que podem acontecer no estado do Maranhão. É importante, portanto, a gente fazer, Rosiana, quantas parcerias for necessárias entre o governo federal, entre o governo estadual, entre a Petrobras,
para que a gente possa formar a mão de obra necessária para esta obra aqui no estado do Maranhão e de preferência nas cidades vizinhas. A governadora está feliz com esse momento? Felicíssima, emocionadíssima. É um momento histórico para o Maranhão. Uma realidade já, né? Uma realidade, né? Veja só o que acontece quando gente como Lula, né, Dilma, Sarney, família e Edson Lobão se encontram e se debruçam em um projeto com a Petrobras, que na época era presidida pelo senhor Sérgio Gabrielli. Sabe o que acontece? Nada, absolutamente nada. Você vê que esse vídeo aí que a gente acabou de assistir é de 7 de fevereiro de 2005, rapaz. A cerimônia era de lançamento da pedra fundamental da refinaria Premium em Bacabeira, no Maranhão. Essa refinaria nunca foi feita. As casas prometidas nunca foram entregues. E foram roubados e desviados da Petrobras cerca de 5 bilhões de reais. O ex-presidente José Sarney, você viu ali, destacou o trabalho e a lealdade de Edson Lobão. Rosiana Sarney, filha do Sarney, dizia que a refinaria, com capacidade de refinar 60 mil barris de petróleo dia, já era uma realidade. Depois de tudo isso, eu só não sei como essa turma consegue se perpetuar no poder, rapaz. Além das reformas tributária e administrativa, a reforma política aí também é urgente, desde que seja para acabar com esse coeficiente eleitoral que garante esses caras aí se perpetuando aí em conchavo com os xerifes dos partidos, terminar com esse financiamento vergonhoso público de campanha, né? E outros absurdos que estão deteriorando o nosso país. Agora, Marcelo, você soube que o Bolsonaro, né, cancelou o encontro com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Teve gente indo às redes sociais protestar, achando absurda a atitude do presidente Bolsonaro. Mas depois que veio à tona o motivo desse cancelamento, muita gente mudou de opinião. E você? Olha, Ronaldo, o presidente Jair Bolsonaro convidou o presidente de Portugal para o encontro em Brasília. Foram programados vários eventos durante a visita, e o último seria um almoço com o presidente do Brasil. Só que o presidente de Portugal resolveu adicionar 2 eventos nessa sua visita. Um encontro com o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e um outro encontro com o ex-presidente Michel Temer. Esses 2 encontros aconteceriam antes do almoço com Bolsonaro. Para mim é uma tremenda gafe diplomática, né? Eu vou dizer uma coisa para você, rapaz, acho que não sou eu que penso dessa maneira, não sou só eu que penso dessa maneira. Muita gente também acha isso. Foi uma gafe, uma tremenda de uma gafe. Mas ignorando aqui a situação diplomática entre o presidente do Brasil e o presidente de Portugal, é de muito má índole o presidente que representa uma nação encontrar-se com um ex-presidiário que foi condenado. Porque se ele está solto hoje não foi porque foi inocentado de todas as condenações, foi porque arranjaram uma maneira de o colocar cá fora, a ele e a milhares de assassinos e bandidos perigosos para a nação brasileira. Essa é que é essa que nunca explicam aqui em Portugal e que a comunicação social fecha os olhos simplesmente. Só isto é o suficiente para qualquer pessoa séria condenar este encontro político de Marcelo Rebelo de Sousa com Lula da Silva. Fora a imensa falta de respeito que há aqui diplomaticamente para com o Presidente da República, pois foi o Presidente Jair Bolsonaro que teve a iniciativa de convidar Marcelo Rebelo de Sousa. E estamos assim a criar aqui uma crise diplomática com um dos países que podia ser o nosso grande parceiro. Podíamos estar muito melhor economicamente se trabalhássemos em conjunto mais com o Brasil sem olhar para as cores políticas. Porque o Brasil é o celeiro do mundo. Portugal só tinha a ganhar com todos os acordos, sejam eles económicos, financeiros, diplomáticos, não interessa. Só tinha a ganhar
trabalhando ao lado do Brasil. Só que vivemos num país de fanáticos políticos autênticos que simplesmente descartam o Brasil a partir do momento em que é eleito um presidente conservador naquele país. O presidente do Brasil está insatisfeito e está irritado com esta situação, eu também estaria, e qualquer pessoa séria politicamente também estaria. É que podem não gostar de Jair Bolsonaro, mas ele não vai à missa com globalistas e muito menos com um politicamente correto. Ele diz aquilo que pensa, e o que está a pensar está correto, é uma falta de respeito. Eu como português, também cancelaria o invento. E estava-me pouco cagando para aquilo que a comunicação social, a crítica, os politeiros do sistema e comentadeiros do sistema iriam dizer sobre a minha atitude. Porque com certeza que vamos escrutinar até ao último segundo todas as atitudes e decisões de Jair Bolsonaro sobre este caso. Mas vamos ignorar completamente que o Presidente de Portugal, quando foi convidado pelo Presidente do Brasil, decidiu ter 2 encontros políticos antes, um deles com um ex-presidiário e um dos maiores oponentes, ou o maior oponente, de Jair Bolsonaro para as eleições de outubro. Isto é com cada uma. Cada vez estamos mais no charco com estas pessoas que não representam 1 centímetro do nosso território, da nossa soberania e da nossa história e da nossa nação. Porca miséria. Mas o juiz português Rui Fonseca de Castro também mostrou a sua indignação com Babão, como é chamado o presidente português, e parabenizou o presidente Bolsonaro pela sua atitude. Esse juiz é visto como negacionista pela esquerda portuguesa. Olá, muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Este vídeo é para dar os meus mais sinceros parabéns pela coragem e sentido de dignidade ao excelentíssimo Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, por ter cancelado o almoço e toda a restante programação que tinha agendados para amanhã com o Babão Sem Vergonha. Como sabem, o Babão Sem Vergonha encontra-se no Brasil e teve a esperteza de marcar para hoje um encontro com um dos maiores ladrões, corruptos, bandidos à memória na política brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva. E, portanto, o presidente Bolsonaro fez muito bem em cancelar a programação que tinha com o Babão. E, aliás, quanto menos se chafurda num chiqueiro, menos nos sujamos. Mas o mais grave é que, na perspectiva do Babão, este encontro com Luiz Inácio Lula da Silva não era um mero encontro com Luiz Inácio Lula da Silva. É um encontro com Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Teve lugar há poucas semanas a reunião Bilderberg em Washington, nos Estados Unidos. E quem teve acesso à ordem de trabalhos pode ter reparado que aquilo que mais saltava à vista era o que não constava desse documento. E o que não constava do documento da ordem de trabalhos da reunião dos Bilderberg, da reunião Bilderberg, era justamente o Brasil. E porquê é que o Brasil não consta de uma ordem de trabalhos de uma reunião Bilderberg? Porque o Brasil, neste momento, não constitui uma preocupação para os globalistas. E só há 2 possibilidades do Brasil não constituir, só há 2 possibilidades em termos de razões para o Brasil não constituir uma preocupação para os globalistas. A primeira seria terem o presidente Bolsonaro na mão, ou seja, o presidente Bolsonaro estaria já com eles. O que eu espero que não corresponda à verdade, não seja essa a alternativa verdadeira. E a outra é que já sabem que o Lula irá ganhar, ou estão convencidos, estão profundamente convencidos de que o Lula irá ganhar as próximas eleições do Brasil, no próximo dia 2 de outubro. E portanto o mais grave é isso. O mais grave é que o Babão, que representa em Portugal os globalistas, ele não é Presidente da República, ele não representa os portugueses, ele é um agente ao serviço
de interesses estrangeiros supranacionais. É um agente em Portugal ao serviço de interesses que não são os da população portuguesa. E, portanto, para ele, Lula será o próximo presidente da República Federativa do Brasil. Provavelmente, se assim for, devido a eleições fraudulentas, mas essa é a real gravidade desta reunião que teve lugar, ou que terá lugar hoje, entre o Babão e o corrupto, mentiroso, bandido Lula da Silva. Bom dia, até a próxima. Eu achei bastante coerente o depoimento desse juiz português. Ele é considerado um juiz polêmico. Veja que ele fez parte do Conselho Superior da Magistratura, lá de Portugal, né, que decidiu expulsá-lo, justamente por suas posições com relação ao incentivo, à violação da lei e das regras sanitárias impostas pelo país na época da pandemia de Covid-19. Veja que uma das infrações que ele cometeu, segundo os seus julgadores, foi, na qualidade de juiz, exigir a todos os presentes numa determinada audiência de julgamento que tirassem a máscara para se identificarem. É a coisa mais normal do mundo, né? Quero saber com quem eu estou falando, quem é que está depondo, preciso ver olho no olho, né? Veja que ele deve ser aí uma pedra no sapato dessa esquerda portuguesa. Para você ver que não é só no Brasil que acontece esse avanço da esquerda globalista, né? A gente está vendo que o mundo inteiro está doente. E voltando ao assunto da visita aí do presidente português, ele, para mim, foi extremamente deselegante com o presidente brasileiro que o convidou. Mereceu mesmo o cancelamento do almoço. O que deve deixar esse pessoal desesperado, rapaz, é a forma como o presidente Bolsonaro tratou a questão. Ele foi curto e grosso e deixou claro que não gostou da atitude do presidente português e cancelou o almoço. Acabou, ponto final, né? Parabéns mesmo ao presidente Bolsonaro pela atitude que deve estar sendo vista pela esquerda como absurda. Mas quem é que liga hoje para o que a esquerda diz, Ronaldo? Pois é. Bom, então vamos falar de pesquisa? Vamos lá. Pois é, o grupo Coco Bambu sempre se posicionou politicamente como sendo de direita e apoiando o presidente Bolsonaro. Essa semana, o jornal O Estado de Minas, maior jornal de circulação mineira, mais um veículo da velha e grande imprensa esquerdista, sugeriu um boicote aos restaurantes do grupo. Como resultado, vejam como foi no dia do incentivo ao boicote, 30 de junho último, a entrada da filial Coco Bambu no Minas Shopping, no horário do almoço. Olha só. Fila na porta, né? O que comprova o ditado, né, Ronaldo? Quem lacra não lucra. Você vê que se trata aí de uma esquerda doente, de uma mídia doente, que não consegue conviver com quem pensa diferente deles. Aí eles precisam destruir para não ter que discutir. Olha só a que ponto chegaram. Hein? Olha lá o camarão com o martelo comunista. Diga não ao camarão do Coco Bambu e grite fora Bolsonaro. Mas, na realidade, o que aconteceu foi que disseram sim ao camarão do Coco Bambu e, com relação ao Bolsonaro, a gente vai ver quando depositarem os votos nas urnas. É mais um ponto para o Instituto Datapovo, né, que consegue superar com louvor as pesquisas publicadas pelos institutos ligados aí à esquerda. Agora, quem não conseguiu se manter no poder foi o primeiro-ministro inglês Boris Johnson. Essa semana, em menos de 24 horas, 31 membros de seu governo renunciaram. No total, foram 50 funcionários que deixaram o governo e sua situação ficou, claro, insustentável. Ele anunciou sua renúncia na última quinta-feira ao posto de líder do Partido Conservador, mas pretende continuar no cargo de primeiro-ministro britânico até sua sucessão. Esse aí pisou na bola mesmo, não, Marcelo? E é um daqueles que não estava nem aí para o movimento conservador. E foi o primeiro grande líder de países industrializados a cair aí após a pandemia. Agora, preciso deixar claro que ele foi derrubado pelos escândalos nos quais ele esteve envolvido e pela alta da inflação no país causada pelos lockdowns e principalmente pela guerra na Ucrânia. O Boris Johnson
ele se elegeu como conservador, mas isso ficou claro que era só um disfarce, né? Foi um baba-ovo dos progressistas, trancou os ingleses em casa durante a pandemia, mas não deixou de promover as suas festinhas particulares, sem uso de máscaras e sem outras restrições. Veja que os ingleses comeram o pão que o diabo amassou, mas ele não, né? E a mentira tem perna curta, né? Aí, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, vieram as sanções à Rússia. E as consequências foram o aumento absurdo da energia no país e a falta de gás. O destino dele não podia ser outro. Ele perdeu totalmente o apoio dos conservadores e caiu. Marcelo, e o atentado ao primeiro-ministro japonês, né, Shinzo Abe, hein? Olha, um absurdo, né, rapaz? E o que surpreendeu o mundo foi que esse atentado aconteceu no Japão, né? E deixou todo mundo aterrorizado. Mas você vê, rapaz, que o cuidado que a gente tem que ter aqui no Brasil em função das eleições, né? Agora que vai começar realmente a campanha eleitoral. Você viu que em 2018 tentaram assassinar o Bolsonaro. E é preciso tomar muito cuidado. O presidente precisa seguir mais as orientações da segurança aí, porque o discurso de ódio contra o presidente e sua equipe pode gerar aí um start para um maluco desse tentar assassinar aí o presidente. E não descarto a possibilidade também de acontecer com o outro lado, porque a gente hoje tem um radicalismo exacerbado. Você tem uma polarização. A polarização não é problema. Você pode discutir ideias, mas partir aí para as vias de fato já é uma outra coisa, né? Então, fica aí esse alerta e realmente lamentável o assassinato do ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Shinzo Abe, sim. É preocupante a situação, viu? Preocupante. Pois é. Bom, agora é hora de mágica aqui no Papo da Madrugada, né, Marcelo? Hammad nos deixou esse ano, né? Mas aqui no Papo da Madrugada ele tem presença garantida e todo mundo que acompanha a gente aqui já sabe disso. Além de um grande amigo, era um sujeito extremamente talentoso e um caricaturista de mão cheia. Na semana que vem a gente vai mostrar mais desenhos do Hammad aqui no Papo da Madrugada. Com certeza. Bom, agora vamos ao nosso Momento Arte, onde o talento fala mais alto. Olha só como foram feitas as obras de arte expostas em um shopping nos Estados Unidos. Lütfen dikkat. Sağlığınız için her zaman yüz maskenizi takınız ve sosyal mesafenizi koruyun. Attention please. For your health, always wear your face mask and keep your social distance.
Muito legal, né? A criatividade do ser humano realmente não tem limites, né? Mas aqui no Brasil, talvez nós tenhamos, Ronaldo, um dos povos mais criativos do planeta. Imagina que você está querendo dar uma cantada numa mulher bonita, que tem até uma certa sofisticação. Você tem o seu charme aí, mas está faltando grana. E o que você faz? Se aproxima, bate um papo e diz que é piloto de avião. Ah, e a mulher se encanta, né? Vai conquistar a mulher rapidinho. Agora, você está pensando que isso é mentira? Rapaz, um malandro conhece uma mulher na noitada, se apresentou como piloto comercial da Gol. No dia seguinte, ele liga para ela e interrompe a conversa pedindo para ela aguardar um pouquinho na linha, porque ele precisa falar com a torre de controle para começar os preparativos da decolagem, porque ele está dentro do avião. Olha só que figura, rapaz. Torre Rio, Gol 3995, está na Alfa, essa autorizada a linha está pronta de decolagem. Gol 3995, a linha 20 e mantém. A linha 20 mantém, Gol 3995. Gol 3995, autorizada a decolagem. 3995, autorizada a decolagem. 20 esquerda. É cara de pau demais, cara. Muito cara de pau. Pelo amor de Deus, né? Agora, cuidado quando você pegar o voo 3995, hein? Opa! Mas após a divulgação da delação do Marcos Valério, a Polícia Federal, falando da ligação do PT com o PCC, né? Surgiu esse meme aqui, ó. Bolsonov, com F, né? Em diálogo cabuloso, o PCC nega envolvimento com o PT. Nós tem vergonha na cara, mano. Muito boa, né? Mas essa relação, rapaz, do Alckmin com o Lula, se tivesse uma versão em desenho animado, ela seria assim, dá uma olhada. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. 6 horas e meia depois. Lula! Lula! Viva Lula! Quer se lascar? Se lasque. Agora, Marcelo, você sabe o que significa isso aqui? Olha só. Está na tela, não tá? Tá. Mas eu não tenho a menor ideia. Dá para explicar aí? Claro que dá. Vou explicar. Olha só. Lula é ladrão em braille, porque tem gente que se faz de cego. Com certeza, Ronaldo. Mas pelo menos a gente tem que respeitar quem respeita a opinião dos outros, né? Gente, eu sou uma pessoa que respeita a opinião de todo mundo, porque cada um tem a sua opinião. Lula 2022! Sai daqui, diabo!
Que tapão, hein? O pessoal da direita vai dizer que ela está educando o filho, né? Agora imagine você com a família comendo aquele churrasco num domingo de sol. Maravilha, né? Aí alguém decide acender um foguete. Dá uma olhada, Marcelo, no que aconteceu. Rapaz, que desastre! Bem maluco, Coisa, né, rapaz? A sorte é que aquela senhora tirou a criança rapidinho do local, porque a coisa ficou feia, viu? Agora, você sabia, Ronaldo, que além de vaga para idosos, gestantes e deficientes físicos, está surgindo aí vaga para deficiente mental? Baixa o vidro aí. Oi? Pode parar aqui não, aqui é vaga de deficiente mental. Eu não vi nenhuma identificação, nem aqui na frente, nem lá atrás. A identificação tá no fundo. Tá aqui atrás? Isso. Ah não, beleza. Valeu. Valeu. Foi mal. Um forte abraço! Só falta, né? Era só o que faltava. Agora tem um anúncio do carro híbrido da Porsche, que é sensacional. Ele funciona tanto no módulo a gasolina quanto no módulo a eletricidade. E veja que coisas incríveis você pode fazer tendo um carro desses. Lifting up. Moving in. Turning. Dropping down. Para gente que não gosta muito de academia nem de exercício, esse carro ajuda pra caramba, né? Muito. Depois dessa, Marcelo, é bom a gente dormir, viu? Verdade. Na cama, porque o Papo da Madrugada fica por aqui. Valeu a companhia de todo mundo. Um beijão grandão para vocês. Valeu, Ronaldo. Obrigado a você que ficou até agora aqui com a gente. Tenha um ótimo fim de semana. Na próxima madrugada, de sexta para sábado, tem mais Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. Tchau. Segunda-feira tem os 4 elementos, né? É terça, né? Terça-feira. É. Beleza. Tá bom. Terça, 00:05 começa o programa. Um abraço. Abraço.